uma letra maravilhosa de uma música do Nando Reis, que merece uma reflexão em torno dela. Essa música chama-se Mantra. Eu tenho a impressão que o Arnaldo Antunes é, na minha opinião, o maior poeta dessa nova geração, dessa última geração, da minha geração, e o Nando Reis deve ter musicado. E essa música diz mais ou menos o seguinte: quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Tem alguém desse aí? Não. Porém, quando estiver com tudo, lã, cetim, veludo, espada, escudo, sua consciência adormecerá e acordará no mesmo lugar, do ar até o arterial, no mesmo lar, no mesmo quintal, da alma ao corpo material. Significa que você vai estar preso na terceira dimensão, na roda de encarnações, do ar ao arterial, né? No mesmo lar, no mesmo quintal, da alma ao corpo material, enquanto você estiver com tudo. Aí ele fala Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama. Aí ele fala de novo: quando não se tem nada, não se perde nada. Escudo ou espada pode ser o que se for, livre do temor. Quando se acabou com tudo, espada e escudo, forma e conteúdo, já então aguardar para dar amor. Olha que coisa, gente, vocês não têm noção de como isso é verdadeiro, profundo e real. Façam uma meditação em cima da letra dessa música. Isso é magistral, é coisa inspirada pelo alto. As verdades incutidas nessa letra são coisas que foram inspiradas pelo Altíssimo mesmo. Amor dará e receberá, do braço mão, da boca vogal. Amor dará e receberá, da morte, o seu dia natal. Adeus dor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, ele começa dizendo que aquilo que está presente no nosso discurso o tempo todo, em todas as aulas que vocês têm assistido, a gente tem falado do desapego, da desidentificação, e o sofrimento, a angústia, todas as nossas dificuldades da nossa vida é porque nós estamos armados de escudo, de espada, tratando a experiência da existência como uma luta, em pé de guerra com o mundo, em pé de guerra com as pessoas, em pé de guerra com a realidade. Enquanto existir essa postura beligerante, a gente vai seguir a vida e a eternidade preso na matéria, na vida material, agindo como um Dom Quixote. Dom Quixote, ele passou muito tempo lutando contra moinhos de vento. Ele via os moinhos de vento e achavam que eram monstros, subia no cavalo e tentava lutar contra esses moinhos de vento. É uma visão, né? Um dos principais livros da história que mostra uma pessoa completamente envolvida, escrava das próprias ilusões. Uma pessoa no estado já de demência. Nós vivemos essa loucura. Nós vivemos nesse estado de demência. Nós vivemos presos ainda a todas essas ilusões, armados
preocupados em nos abastecermos cada vez mais de coisas, de conteúdos, de bens materiais, de poder. E o poder é o pior inimigo do homem, é aquele que mais nos escraviza. Freud dizia que o principal elemento dos processos psíquicos é a libido. Aí Adler, um dos seus alunos, disse para ele: não, você está errado, não é a libido, é o poder. E essa discussão gerou, uma dissidência. Adler deixou de ser aluno de Freud porque não concordava com essa teoria da libido. E Adler estava certo. Porque o que o homem quer não é sexo, ele quer ter poder. Porque com poder ele pode ter sexo, pode ter prazer, pode ter tudo quanto é coisa. Então nossa ânsia é por sermos cada vez mais poderosos. Nós estamos querendo realizar o próprio ego, inflá-lo, transformá-lo em algo grandioso e poderoso. E esse é o caminho errado. A gente está na contramão da realização. A gente está nadando contra a corrente. E o caminho da realização é justamente desinflar esse ego, tirar a importância dele, tirar a grandeza dele. É isso que a letra fala, de uma forma magistral, Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Coração, quando eu falo coração, estou falando eu. Ninguém fala eu repito sempre isso para ficar claro. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em coração, vocês estão falando da consciência. Não é a representação do amor romântico, não. É a representação da consciência. A morada do ser está aqui. Então, esse teu ser verdadeiro irá acordar, porque ele está dormindo. O despertar é isso. É sair desse sonho. Vocês não são um sonhador assistindo um sonho. Vocês são o próprio sonho. E é isso que vocês não perceberam ainda. A vida de vocês é um sonho. Quando vocês sonham, tudo que vocês presenciam no sonho também é vocês. Cada elemento, cada objeto, cada pessoa, tudo é uma representação da tua estrutura psíquica, mental, emocional. Está ali, desenhada, tentando te trazer algum tipo de mensagem ou descarregar algum conteúdo energético que está te atrapalhando, procurando alguma compensação. Então é uma espécie de higiene energética, É como se acontecesse uma homeostase psíquica. Eu gosto dessa palavra homeostase porque é algo que a gente não participa, ela acontece. Acontece no corpo, acontece no psiquismo, acontece em todo o nosso ser. Existe uma lógica dentro da gente que está o tempo todo buscando equilíbrio e organização, colocar as coisas nos lugares. Quando você tiver com tudo, lã, cetim, veludo, espada e espada e escudo, sua consciência adormecerá e acordará no mesmo lugar. Olha só que coisa, gente. Isso é genial. Isso é genial. E aí, como é que fui cortado pela câmera? Não dá pra ser visto. Você tá que eu tô ficando velho, viu, gente? E aqui dá pra ver todo mundo. Vamos falar um pouco, gente, sobre a prece, sobre o silêncio, que parece uma coisa curiosa, Quando Jesus falou de prece, vou ficar aí, vai. Quando Jesus falou de prece, ele não disse pra gente, destilar um rosário de longas ladainhas, fazer aqueles terços cansativos de
de repetições e repetições e repetições exaustivas, Ele não disse para a gente ficar repetindo palavras. Vocês lembram do que Ele disse? Sim. Entra dentro do seu quarto e fica lá sozinho. Quando orardes, não façam como os hipócritas em praças públicas, orando de forma repetida, estufando o peito para chamar atenção. Não, entra no seu quarto sozinho. Então a Bíblia do evangélico é diferente, né? Porque eles liberam. Pois é. Entra dentro do teu quarto sozinho. Não são palavras de Paulo Tavares, é do mestre dos mestres. Entra no teu quarto sozinho e fica em silêncio, porque o teu pai sabe o que você precisa e em silêncio ele vai te dar. Gente, como é que é orar em silêncio? Meditar. Jesus está falando da meditação de forma muito clara. Então ali está claro que se você vai orar. E outra coisa, o silêncio é algo que a gente não se deteve ainda, porque nós ocidentais não temos ideia do que é o silêncio. A gente não consegue ficar em silêncio. Nós somos o tempo todo estimulados de todas as formas, por todos os meios, de todos os lados, para estar envolvidos com barulho. A gente quer ser feliz no meio do barulho. E vai ser difícil isso. Aliás, difícil não, isso é impossível. Então, quando Jesus fala do silêncio, e quando nós ocidentais estamos diante de um ensino, a gente não dá a menor importância, porque a gente acha que isso aqui é completamente fora da nossa realidade. Como é que eu vou ficar em silêncio? Eu preciso orar repetidas vezes, trechos longos, pegar uma prece de Cáritas, aquela de, sabe? Até hoje eu não decorei aquilo, né? E falar aquilo do começo até o fim, com fervor. No meio você já esqueceu tudo, você já está pensando na conta que você tem que pagar e está repetindo aquelas palavras. Entendeu? Orar em silêncio. Gente, silêncio. A natureza do ser, a verdadeira natureza do ser é o silêncio. E a gente só vai descobrir isso quando a gente começar a buscar esse silêncio. Ele começa a ganhar força, é uma faculdade que se desenvolve dentro da gente. E não se desenvolve sem esforço, do nada. É necessário o esforço. Mas como é que eu silencio? Ficar quieto, tudo bem, até que não é difícil, né? Para alguns até ficar quieto é difícil. Ficar quieto não é difícil, mas como é que eu vou silenciar a minha mente? Que esse é o grande problema. Como é que eu vou silenciar a minha mente? É muito simples, gente. Vamos começar a aprender a observar o pensamento. Observar. Observar como se nós estivéssemos diante de um filme, de um espetáculo qualquer. A gente começa a olhar para tudo que se passa na nossa mente, não como o nosso ser, não como conteúdos nossos, mas como algo que está acontecendo e você está ali apenas observando. E à medida que você vai trabalhando, não dá para fazer isso o dia inteiro. A gente sabe que isso é impossível, mas começa a reservar um horário durante o dia, em silêncio, né? Se tranca dentro do seu quarto, como o mestre falou, e em silêncio começa a observar. Que aí sim, vocês vão ganhar intimidade, sabe com quem? Com o observador. E aí sim, quando você começa a ganhar intimidade com o observador, vocês começam a descobrir quem são vocês. Vocês começam a encontrar as respostas, as nossas questões, as nossas indagações mais íntimas. Porque nós não sabemos quem somos, porque a gente está totalmente envolvido com barulho, com movimento, com esse filme,
O filme está passando e você está lá, sabe? Como se você fosse o ator, como se você estivesse participando da trama. Você não percebe que você é um espectador sentado na poltrona do cinema e aquilo tudo não é você, não. Você se envolve. Quem consegue ir ao cinema e não se envolver com o filme? Ninguém, né? Ninguém consegue estar o tempo todo olhando para aquela tela. Não, isso aqui é só uma tela projetando, sei lá, luzes, as luzes estão aí. Não, a gente entra dentro da história, a gente se envolve com o personagem, a gente fica com raiva, a gente fica com medo, né? Vai assistir um filme igual a Annabelle no cinema, como é que faz? Não dorme, fica uma semana sem dormir. Mas você consegue assistir um filme Annabelle, por exemplo, e... são só luzes que estão passando, são só imagens sendo projetadas num pano ali. Não, ninguém consegue. Mas com o tempo, com a técnica, com o desenvolvimento, você consegue. É a mesma coisa com os pensamentos. Nós temos que aprender a observar os pensamentos, criar uma dissociação, separar-se deles, entender que eles não são partes do nosso ser, são apenas informações que estão ali, e você é apenas o observador. Então a prece é entrar em contato íntimo com esse observador, criar uma intimidade com ele. Não é fácil, não é. Exige disciplina, exige. Mas o grande barato é que com o tempo isso começa a se desenvolver dentro de cada um de uma forma natural. E vai chegar um momento em que isso acontece naturalmente. Isso é oração. Pedir as coisas para isso, para aquilo. Ó, Deus, me ajuda a pagar aquela dívida, me ajuda a pagar aquela conta, me ajuda isso, me ajuda aquilo. Com o tempo vocês vão perceber que vocês são esse mesmo Deus que vocês estão tentando pedir as coisas para Ele. E que tudo que está acontecendo não tem que ser um problema para você. Você tem apenas que assistir, testemunhar. Quem deu esse exemplo de testemunho? Foi o próprio Jesus. Quando Pilatos apontou o dedo na cara dele e falou, tu és rei, ele falou, não, eu só vim aqui testemunhar a verdade. Então assim, aqui só para testemunhar, para assistir. E o discurso dele o tempo todo foi um discurso de alguém que não tem envolvimento nenhum com o mundo, a ponto de dizer, meu reino não é desse mundo, eu não estou nem aí para esse mundo. Bater numa face, oferece a outra, se te fizer isso. Esse dinheiro aqui está certo, dá tributos para o César. Dá para o César, que é do César. Ele quer ficar com esse mundo de ilusões? Fique. Então quer dizer, ele o tempo todo estava mostrando que o caminho nosso é um caminho, a gente está no caminho errado. Que nós temos que buscar uma intimidade com essa testemunha, com essa pessoa que presencia, com essa instância do nosso ser que está presenciando os fenômenos da existência. Percebe isso? E que nós estamos envolvidos com os fenômenos, com o personagem, com o herói, com aquele que tem uma luta diante de si, que tem um monte de coisas, tem um minotauro. Essas representações mitológicas todas estão falando dessa luta. A gente está envolvido com uma luta vã e inútil, porque a gente não está aqui para lutar, a gente está aqui para renunciar tudo isso, desapegar-se de tudo isso e ser o que nós somos. Vocês não precisam buscar a perfeição, gente. Vocês já são perfeitos. Vocês só precisam ser o que vocês são. E é isso que tem que cair a ficha, porque Jesus dizia, o espírito está pronto, é a carne que é fraca. A carne é a representação da mente. A carne é a representação da experiência na carne, a experiência no corpo,
corpo. É isso que está fraco. A gente está preso dentro disso. Mas o nosso espírito está pronto. Está pronto porque é divino, realizado, já está consciente de tudo. Então não há o que melhorar na gente. Pelo contrário, nós temos que remover os obstáculos que impedem a gente de expressar essa perfeição que é natural. Quando a gente fala de realização, de estado de plenitude, de samadhi, de satori, de reino dos céus, quando a gente fala em estado de graça, nós estamos falando do nosso estado natural. Não estamos falando de algo que nós vamos ser premiados. Não, esse é o nosso estado natural. Só que a gente não vive de forma natural, nós vivemos de forma artificial. Vivemos armados, identificados com um herói que está em luta, com o mundo, com uma série de coisas. Então a letra fala isso, que está na hora de nós nos desarmarmos do escudo, da espada, do chão, da escada, para nossa consciência poder despertar. O despertar da consciência não é algo que você vai conseguir como prêmio, mas é através do desapego, da renúncia, da remoção de toda a identificação que você acabou criando com a experiência, com o corpo, com a vida, com as pessoas, com os bens, porque as pessoas, tanto quanto você, são personagens inseridos dentro de uma experiência que está ali acontecendo, mas essas pessoas, tanto quanto você, todas elas também têm a mesma consciência, a consciência eterna, o espírito eterno. Por isso que no terceiro milênio a gente ouve muito falar no Advaita Vedanta, nós somos todos um, porque a nossa consciência é única, a mesma consciência que existe aqui, existe na Marisa, existe no Alexandre, existe em cada um de nós, no Alcides. Em cada um de nós é a mesma consciência. Essa consciência é a mesma porque essa consciência não está presente só na gente, ela está presente em tudo. Essa consciência é Deus. No Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tomé é um evangelho que foi descoberto em Nag Hammadi, nas escavações, no início do século passado, e que foi tratado logo de cara como um evangelho herege, apócrifo, né? Que não deve ser levado a sério pela igreja. Evidente, desconstrói todo o pensamento católico, porque ele é libertador, porque lá está escrito, né? Quebra uma pedra e lá dentro eu estarei. Ou seja, Deus está presente em tudo. Essa consciência, ela permeia tudo. Não permeia só vocês. Esse observador, ele está presente em todos nós. E quanto mais nós desenvolvemos o nosso amor, quanto mais esse amor, mais a gente desenvolve a nossa sensibilidade. Vocês percebem que as pessoas que a gente ama, a gente sente a dor que ela sente, a gente sente as aflições dela. Tem muitos que percebem quando perde um parente querido, né? Está distante, mas meu pai morreu, minha mãe faleceu. Ela sente aqui, sem ninguém dizer nada. Por quê? Porque existe. O amor, ele é a única amálgama, né? Amálgama, essa é a palavra, que pode nos conectar, que nos coloca dentro de uma rede, que nos coloca dentro do mesmo campo, de uma mesma constelação. E espíritos muito evoluídos, como Jesus, por exemplo, ele está conectado com todos nós. Todos nós somos irmãos de Jesus. Quando disseram para ele, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, ele falou, não, todos são mães, irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Aqueles que estão desconectados. O que é a vontade do Pai? Aqueles que se rendem ao universo, à lógica universal, à inteligência universal que está por trás de todas as ações da existência, todo o mecanismo da existência. Ela
resultado de uma ação universal, de uma inteligência universal. Percebe, gente, que oração ela é muito mais poderosa quando ela é feita em silêncio. Isso foi referendado por Jesus, mas isso já foi ensinado por Buda, por Krishna, por tantos outros, né? No Zen, as pessoas ficam em frente a uma parede branca assim, durante dias. Sabe o que é isso? Você se prostrar diante de uma parede branca, de frente para a parede mesmo, e ficar dias ali. Então as pessoas acabam desenvolvendo, é lógico, evidente, está buscando dúvida, gente, com relações a isso. Nós somos obrigados a fazer oração dessa forma, nos relacionarmos dessa forma com Deus, porque nós estamos ainda cegos, tateando no escuro. Então, quando você é cego, você não enxerga nada, você tem que se agarrar nas coisas, não é isso? Então você sai se agarrando, porque senão como é que faz? Você vai tropeçar em alguma coisa, vai cair, vai ter a cara no chão. Então são coisas que nós nos agarramos porque nós vivemos na cegueira. E a cegueira, e essa é a verdadeira cegueira. Eram esses os cegos que Jesus curava. Ninguém cura um cego, gente. Ninguém faz um cego enxergar. Não existe, nem o pastor Valdemiro faz isso. Ninguém faz isso, gente. A cegueira que Jesus... tudo pago aquilo, viu, gente? Tudo combinado. A cegueira que Jesus curava era essa. As pessoas não conseguiam enxergar determinadas coisas, estarem tão presas em suas certezas, em suas convicções, em sua forma de olhar o mundo, e chega alguém, desconstrói tudo aquilo e apresenta um outro ponto, uma nova perspectiva para essa pessoa passa a enxergar. É isso. O exemplo do cego de Betsaida. Jesus chega... Eu já contei essa história para vocês? Já, né? Eu me torno repetitivo às vezes. Mas é isso. Jesus entra na cidade, né? Fala para o cego: eu te curo, mas você tem que sair do vilarejo. Aí o cego sai, ele vai lá, aplica a cura no cego, o cego começa a enxergar. Depois de curado, ele diz: não volte ao vilarejo. Parece um fenômeno de cura, mas é toda uma linguagem iniciática mostrando que esse vilarejo representa o mundo com o qual a pessoa está envolvida, com seus construtos mentais, e Jesus é capaz de removê-lo. Para te curar, tem que tirar desse mundo e apresentar um novo mundo. Aí fora do vilarejo ele conhece um outro mundo, ou seja, fora dessa identificação com o mundo, com essa realidade, com os problemas, com isso, com aquilo, a pessoa, opa, então legal, estou limpo. Aí Jesus fala: só que você não pode voltar para lá, porque nós temos condicionamentos. Por mais que o tio Paulo fale as coisas para vocês, mostre a realidade para vocês, e vocês percebam a lógica profunda de tudo isso, amanhã no dia a dia de vocês vão estar agindo do mesmo jeito. Por quê? Porque vocês são condicionados, trazem esse condicionamento de longa data. Então o processo de descondicionamento é de vocês, não é meu. Eu não tenho poder para estar dentro de vocês 24 horas por dia, para dizer isso pode, isso não pode, pensa assim, faz isso, toma essa decisão, toma... Não, essas escolhas serão de vocês. Não é isso? Você está rindo do quê? Eu estou dizendo uma abusadinha hoje, já tem dos outros aí, não. A gente gosta de ser como a gente é. Como é que você vai abrir mão de ser como você é? Você gosta. Você está identificado, não é isso? Você está na zona de conforto. Você só vai deixar... Você citou agora a mesma coisa? É? Zona de conforto, homeostase é a mesma coisa? A homeostase é outra coisa. A homeostase é a busca do equilíbrio. A homeostase é o seguinte: o próprio universo ele trabalha de forma homeostática. Ele vai criar meios de buscar sempre o equilíbrio. Pode aparecer um chinês lá na Coreia, um coreano doido lá,
querendo explodir tudo, o outro lunático lá nos Estados Unidos falando um monte de groselha. Pode, sabe, pode acontecer o que está acontecendo aqui no Brasil, com a nossa política, com o nosso judiciário, com essas coisas todas podres que tem aí, pode acontecer o que for. Mas com certeza o universo vai trazer equilíbrio. Vai trazer furacões, ele está trazendo já? Né? Então a gente começa a perceber que o universo vai. O Raul Seixas ele falava do mundo, né? Eu vejo o mundo como um cachorro cheio de pulgas. Para se livrar das pulgas, ele vai ter que saculejar. E às vezes é esse saculejo que o mundo dá. Isso é um processo homeostático, isso é homeostase natural. Isso acontece no grande, fora, no mundo, como acontece dentro da gente. O teu organismo também trabalha assim. Ele sempre busca o equilíbrio. Nós não nos curamos, sabe por quê, gente? Porque nós não damos sossego no nosso organismo. E a gente faz ele trabalhar incessantemente. Quando vocês ficam doentes, vocês vão ao médico, vocês vão ser internados, está com uma doença grave lá. Qual a primeira coisa que o médico faz? Qual a primeira coisa que ele faz? Corta a comida. Corta a comida e coloca você no soro. Não é isso? Então você fica no soro lá para você não morrer, se hidratar. Aí você fica sem comida só no soro. 2, 3 dias. Por quê? Porque o próprio corpo vai, através do processo de homeostase, expelir aquilo, trabalhar, não para digestão, porque você usa toda a tua energia para digerir alimento, que você não para de comer, é uma coisa absurda, não é isso? Para satisfazer os seus desejos sexuais, né? Você descarrega energia para caramba o tempo todo, né? Enfim, para uma série de coisas. Então quando você dá um sossego do teu corpo, ele já começa a trabalhar. Por que o jejum foi prescrito por Moisés? Todo sábado, no sabá dele, você tem que ficar sem comer. Porque naquela época não existia asepsia nenhuma. E Moisés tinha muito conhecimento das coisas. Não existia asepsia. Então a pessoa começava a comer aquela carne, aqueles bichos mortos de qualquer jeito, né? Não tinha uma geladeira para guardar, para deter o processo de putrefação, né? Não tinha higiene, ninguém sabia que existia bactéria, que existia um germe, ninguém sabia de nada disso. Comia sem lavar a mão, no meio do lixo. Então as pessoas não tinham noção que aquilo era prejudicial. Então ele deixava as pessoas à vontade. Só que ele falava que tinha que ter o sabá. Da sexta até um determinado horário, até o sábado, não determinado, ninguém comia nada. Era jejum. Jejum e oração. Por quê? Porque nesse período não tem alimento, o teu organismo não tem que trabalhar para fazer digestão, ele trabalha para se ajustar, fazer um processo de homeostase. Então isso é um processo natural, um processo que funciona. Isso que acontece, Hermes Trismegisto dizia isso, né? O que existe dentro é igual ao que existe fora, no grande e no pequeno. É isso? Não são os princípios herméticos de Hermes que estão lá no Caibalion, os princípios, os 7 princípios, não me lembro todos agora, porque a gente já falou sobre isso numa aula. Então é isso. Isso acontece desde do mundo infinitamente pequeno, dos organismos microcelulares, dos átomos e tal, até o cosmo, até né? Todo o universo trabalha dentro de um processo de homeostase. Tudo, por isso que a gente tem que acreditar que tudo está certo, tudo tem um objetivo voltado para o bem. E a gente luta contra essa realidade. A gente acha que as coisas que estão acontecendo conosco são injustiças, né? As coisas que acontecem com a gente são coisas erradas, que nós não merecíamos passar por isso, porque nós somos mimados. Nós nos achamos especiais. Grande porcaria você é. E é mesmo. Mas eu sou Deus. Não, você é Deus. Mas a Ilane é uma porcaria. O Paulo é outra porcaria. Grande porcaria é esse ego. Procura o ego, gente. Vê se vocês encontram. Aliás, tem um artigo meu que diz sobre isso. Será que eu botei ele aqui para ler para vocês? Eu acho bem interessante esse artigo. Vou procurar ele aqui. Vou ler um artigo sobre o silêncio, tá?
Se você quiser conhecer-se, fique em silêncio. Não faça nada. Negue tudo. Não envolva-se com os pensamentos. Não discuta com as sensações. E não ligue para os sentimentos. Apenas fique em silêncio. Nada deverá ter significado ou importância para você. Observe os pensamentos como meras paisagens. Sinta-se um anfitrião diante de convidados que estão entrando e saindo desse recinto que é a sua mente. Não discuta com eles. Não os atenda. Deixe-os por si. Simples assim. Com o passar do tempo, assim como você perdeu o interesse por eles, eles perderão o interesse por você e sua casa estará vazia. Percebe o que é a meditação? Se vocês começam a perder o interesse pelos pensamentos, os pensamentos perdem o interesse por vocês. Daqui a pouco não há pensamentos, a casa está vazia e vocês estão diante de vocês mesmos, do verdadeiro eu, do eu superior, do self, da testemunha, daquele que está ali para presenciar. O verdadeiro silêncio pertence a uma instância que está além dos ruídos mentais. Nessa instância não existe certo ou errado, muito menos bem ou mal. Ali não existe nenhuma dualidade, nenhum conflito, nenhuma disputa ou contradição, apenas a integração. A integração com a natureza e com o cosmos. Somente estando lá você poderá compreender o que é a vida, com V maiúsculo, e a verdade, também com V maiúsculo. Apenas lá você perceberá o que você é. Estando nesse campo, você não terá de julgar nada. Não irá envolver-se com nada, não irá racionalizar, comparar, afetar-se com coisa alguma, enfim, você irá apenas testemunhar. E na condição de testemunha, o véu de ilusões que sempre te cobriu irá dissipar-se. Na verdade, você nunca enxergou a realidade. Apenas atuou como um personagem dentro de um filme, vivendo uma vida artificial, acreditando nas tramas de uma existência ilusória. Quando não houver mais nenhum barulho, você poderá acordar. Por incrível que pareça. Chega a parecer estranho, né? A gente precisa do silêncio para acordar. E no barulho a gente está dormindo. Não é uma contradição isso? Não é louco isso? Você precisa do silêncio para acordar. Porque no barulho você está dormindo. Daí vem a gira, né? Daí vem a gira, né? Quero ver se dormir nesse barulho aí. É verdade. Esqueça todas as doutrinas, gente. Esqueça, deixa de buscar respostas. Perca todas as suas crenças. Não tenha medo de desacreditar das coisas, não. Para de ficar procurando resposta aqui, lá, em livro, em discurso. A gente vive como um rato seguindo um tocador de flautas, hipnotizado pelo som da flauta mágica. Fique em silêncio e seja apenas o que você já é. Só isso. Os mestres que vocês encontram no caminho são apenas placas. Você as lê e continua andando. Veja as placas, mas não pare para reverenciá-las, idolatrá-las e nem fique estacionado diante delas. Toda devoção é vã, inútil. Você precisa prosseguir, ir além dos discursos, descobrir por si mesmo, pois o único e verdadeiro guru é o seu próprio self. As instituições
instituições religiosas, as fraternidades, as seitas, as tradições atávicas, não são nada mais do que plataformas industriais, criando em suas linhas de produção androides em série. Elas têm as suas razões de existir e devem ser respeitadas, mas você não pode ser escravizado por elas, você não é um robô, você não precisa ser igual a todo mundo. Observe, absorva e saia. Não fique parado nessa plataforma, siga os seus instintos. Você é único e não precisa necessariamente tornar-se uma cópia de nada nem de ninguém. Seja você mesmo. O poeta Augusto dos Anjos dizia que para viver entre feras é necessário também ser fera. Lembra desse poema? Vês, ninguém assistiu ao enterro da sua última quimera. Apenas a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, pois o homem que nessa terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. É assim que a gente vive. A gente vive entre feras, a gente tem que desenvolver nossa ferocidade para viver esse mundo. Tá certo isso? Isso é legal? Isso é saudável? A gente acha que a gente precisa estar no mesmo nível das pessoas. O mundo é assim, né? A gente ouve muito esse discurso. Os pais preparam os filhos para lutar, para enfrentar a animosidade, as dificuldades, as adversidades, para lutar. Preparam o filho para a luta como se ele tivesse, que o mundo fosse uma arena e ele fosse um gladiador. Ele vai ter que ser preparado, né? Apanha na escola, chega que você vai apanhar também, porque você apanhou na escola, você tem que ter batido. Quantas vezes a gente viu o pai fazer isso, né, gente? Ah, mas hoje ninguém faz não. Será que não? Não faz não. Muda-se as formas, mas a intenção é a mesma. Os pais continuam ainda punindo, de forma sutis, mas ainda punem. Fazem chantagem emocional. Demais. Tiram, trabalha o emocional da criança de uma forma errada. A gente falou sobre isso na aula passada, vocês lembram disso? O pai quer proteger o filho da hostilidade do mundo, não é por isso que faz isso, não? Mas o maior poder que o ser humano tem contra qualquer tipo de hostilidade é a humildade. E essa humildade não é estimulada. A gente só recebe estímulo do orgulho, da vaidade. A gente é estimulado. Se você transforma o seu filho numa pessoa humilde, meu filho, gente, não é falando, meu filho, ele tem entre qualquer comunidade de bandidos, do que for, ele está no meio do rap, ele é produtor musical, ele é respeitado, adorado por todo mundo, assim, é uma coisa absurda isso. Ele já trouxe isso. Eu não fiz nada, eu só não atrapalhei. O que o pai tem que fazer é não atrapalhar. O pai atrapalha muito. Os pais atrapalham muito a educação. Em vez de fazer um reforço positivo nas virtudes do filho, ele faz um reforço nos vícios, para que o filho seja orgulhoso, para que o filho seja ganancioso. Não, você tem que ter ambição. O filho tem que ser ambicioso, ganancioso. Ninguém trabalha, ninguém estimula a humildade, ninguém estimula o perdão, a aceitação, ninguém estimula a compreensão, ninguém estimula essas coisas. Não, se te bater numa face, você vai dar 2 tapas nele. Onde você viu isso? Eu não vou bater em você, mas você tem que fazer isso. Então, as pessoas são preparadas para a luta. Essa é a realidade. As pessoas não são preparadas para o perdão, para a compreensão, para a aceitação, para serem virtuosas. Elas tratam isso como fraqueza. E é o oposto que é o verdadeiro. A fraqueza está na reação. A fraqueza está em você querer resolver as coisas na base do tapa, da disputa, da competição. Nós somos preparados para competir. Não somos preparados para colaborar, para ajudar, para participar. Essa é a educação que a gente recebe, não só dos pais, mas de todo mundo. Até da própria. Temos ali, eu também sou pedagogo, não atuo na área, mas temos uma pedagogia. O ensino tradicional, o que é, gente? Não é?
Preparar a criança desde pequena para competir, para passar no vestibular, para ser melhores do que os outros. Ele tem que provar o conhecimento dele o tempo todo. Gente, prova, esse nome eu tenho que provar que conheço. Se eu não provar, então quer dizer, eu vou ser provado. Isso é herança ainda do pensamento militar, essa coisa de matéria ser chamada de disciplina, de currículo ser chamado de grade, né? Não é isso? Os bancos enfileirados assim, como se você estivesse em uma fila, aquela coisa ditatorial. É muito 80, não é assim? Não, você é obrigado a gostar de coisas que você não gosta, de ser contrário ao teu espírito. Você não suporta a matemática, mas você é ótimo em humanas, acabou. Você vai trabalhar numa área que você não vai precisar de matemática. Por que você precisa passar? Por que você precisa trabalhar isso? Se é uma coisa que você não é a verdade do teu ser, da tua missão, da tua alma. Por que eu sou obrigado a ter determinados tipos de matérias na escola com as quais eu não me identifico? Tem que ser bom naquilo. Se eu não tenho o menor apreço por aquilo, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não seria muito melhor se eu fosse estimulado naquilo que eu sou bom? E aquilo ser trabalhado à exaustão? Alguns métodos, a liberdade, aquele livro do Nilo, como é que chama? Liberdade sem medo. Um grande pedagogo em inglês chamado S. Neill escreveu um livro, Liberdade Sem Medo, e acabou se transformando numa pedagogia muito interessante, muito à frente do nosso tempo, em que ele deixa as pessoas livres para elas sim, dentro de um campus, buscar o interesse para assistir a aula que ela quiser, aprender o que ela quiser, com toda a liberdade, e ela ser estimulada, ter o reforço e o acompanhamento para desenvolver aquilo que ela traz. São os grandes líderes hoje da Inglaterra, são essas pessoas que estudaram dentro desse método. Então isso é difícil fazer isso, é difícil, porque a gente tem que mudar padrões, desconstruir, gente, não só dentro da gente, mas tem que desconstruir tudo que está ao nosso redor. Então veja o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer uma pausa para o café? Vocês estão muito mancambúzios hoje. Aquela não está boa, né? Vocês querem um dado? Nos Estados Unidos fizeram um levantamento das pessoas que morreram de câncer. 50% eram fumantes, 50% não fumantes. A média de vida deles foi de 70 anos para os não fumantes e 71 para os fumantes. Acreditam nisso? Acreditam nisso? São dados que mostram que o que mata não é o que entra pela boca. O que mata é o que existe dentro de você, no teu coração. É a maneira como você processa a tua experiência. Você pode beber, pode fumar, o Buda dizia que o homem iluminado, ele é incontaminável. Incontaminável. Já ouviu falar em Ramakrishna? Ramakrishna, um espírito que alcançou a iluminação, né? Viveu no início do século. Nasceu em 1800 e pouco e viveu, né, alcançou no século XX, na Índia. Tinha vários seguidores, tinha o templo dele. Era conhecido como o louco de Deus. Com 12 anos ele entrou em estado de samadhi e casou. Aí o pai e a mãe viram aquele moleque endoidou. Leve médico, o médico faz exames, não tem doença, não tem nada, não é? Leva o moleque para lá e para cá, tal. Meses procurando a cura para aquilo, o moleque num silêncio profundo.
em um olhar de contemplação para o universo, né? Aí encontrou uma discípula, uma sacerdotisa de um templo de Kali, a deusa Kali, uma das esposas de Shiva, uma das esposas do deus Shiva. Tem um templo, tem as pessoas que seguem a deusa Kali lá. A sacerdotisa olhou para o menino e falou: o que tem com esse menino? Não sei, ele está louco. O pai e a mãe falou, né? Ele não está louco. E se ele está louco de Deus. Deixa o menino comigo. Então o menino ficou no templo, aos poucos foi, né, voltando para a escravidão da mente, né? Que a vida é a escravidão da mente. Mas foi voltando para a naturalidade, né? E se transformou num dos grandes líderes espirituais, um dos grandes iluminados. Tem várias pessoas que seguem o Evangelho de Ramakrishna. É uma coisa, gente, lindíssima, uma coisa profunda da natureza. Para ter entendimento da natureza humana, as pessoas precisam ler essas coisas. E uma vez ele estava sentado assim, meditando junto. Vinham pessoas do mundo inteiro se colocar de joelho diante deles para ouvir os ensinamentos dele, de várias partes do mundo. E aí, um dos papas da psicologia transpessoal, chamado Stanislav Grof, ele fazia experiências com a LSD para descobrir estados alterados da consciência. Ele fazia estudos, né? Ele teve grande progresso no estudo do psiquismo humano através do LSD. E ele levou um potinho cheio de LSD para mostrar para o Ramakrishna. Ele falou para ele: olha, isso aqui é uma droga alucinógena, não sei se é essa palavra, né? Que vai acessar estados alterados da tua consciência. Eu gostaria de saber se você tem interesse em experimentar pelo menos metade de uma dessas pastilhas aqui, que é o máximo que a gente recomenda, para a pessoa relatar como é que é a experiência dela, né? Ramakrishna pegou igual confete, assim, encheu a mão. Encheu a mão. Nada. Rigorosamente nada. Então o problema todo acontece na mente, gente. É a mente que transforma o que você está fazendo em doença. É a tua culpa, é a tua fraqueza, as tuas convicções de fraqueza, a tua dificuldade de processar a experiência, né? A pessoa, o moleque adolescente, ele se masturba, depois diz: ai meu Deus, seu pai falou que é pecado, meu Deus do céu. Eu sou um monstro mesmo, né? Uma coisa tão natural, né? Tão normal. A pessoa toma um pileque e depois vem aquela ressaca moral desgraçada. É aí que vai fazer mal a bebida. É aí porque é nesse momento que ele desarma completamente o seu sistema imunológico. É através da culpa. Todos nós temos uma proteção chamada aura. Essa aura, ela é aquilo que protege o nosso ser dos ataques do astral. Então é assim, é um campo de força, é igual o planeta Terra, né? Ele tem aquela atmosfera que protege o planeta, aí vem aqueles meteoros, aqueles meteoritos, eles se estraçalham todos e não atingem o planeta, né? Isso a nossa aura é do mesmo jeito. A única forma de romper essa proteção é com a culpa. Aí quando a gente começa a se sentir culpado, quando a gente começa a se sentir um lixo, vem aquela ressaca moral, aquele remorso, a gente começa a querer se punir: eu sou um lixo, eu sou né? Eu sou uma pessoa fraca, aí você abre, tira toda essa proteção e vê. Tudo que não presta vem. Aí acontece. Quantas pessoas não fumam aí até os 90 anos? A própria... Pessoas bebem, né? Sim. Eu estou chocado com o que você acabou de falar. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Me perdoe, mas eu gostaria de voltar a esse tema.
em que pese eu estar entendendo exatamente o que você fala de culpa, que são se baseadas em tradições, em conceitos antigos e tal, completamente forjado pela igreja, pela antiga sociedade, desde os primórdios para, inclusive, escravizar a mulher e tudo mais e tal, eu concordo. Mas você falar do cigarro, cara, porque o cigarro, ele tem formol, o cigarro tem 9 substâncias químicas absurdas. Tem 4.300 substâncias E me químicas. perdoa, essa estatística, eu vou levantar essa estatística, mas ela está errada do câncer. Inclusive, eu, até por conta Você acha que o câncer desse é corpinho sarado meu, eu tenho lido muito e feito uma reeducação alimentar. Então, eu tenho lido e enfim, emagreci nos últimos 2 meses 10 quilos. Então, os embutidos, por exemplo, que surgiram no início do século XX, até 1930 e pouco, ninguém morria de infarto, não tinha infarto no mundo, como tem agora. Então, a ligação desses produtos químicos com a saúde, principalmente o cigarro, é algo assim que eu não sei se a Não, veja só, a Alexandre. analogia que você fez. Não, Alexandre, calma, veja. É que você está se detendo no cigarro. Eu não estou defendendo nem fazendo apologia do cigarro, ou da bebida, ou de nada. Eu estou dizendo, eu estou condenando a convicção de fraqueza que existe dentro de nós, Certo. que nos fragiliza e que conspira contra esse processo de homeostase, de proteção, de fazer com que o nosso metabolismo funcione de forma adequada, processe tudo isso. Porque o grande problema não é aquilo que você ingere. O grande problema do ser humano está no campo das emoções. É isso que desestrutura. E câncer, você vê em coração, você vê garotos de 23 anos morrendo de coração, de 16, de 15 anos morrendo de câncer. Isso não está ligado rigorosamente ao teu meio de vida. O câncer, ele tem uma raiz emocional. Todo câncer, ele tem uma raiz emocional que está ligado a coisas que você não conseguiu perdoar, coisas que estão dentro de você, e coisas que estão dentro, tanto é que você remove um câncer, você remove aquela ferida, depois você trata aquilo, né, como é que chama? Químio, rádio, tudo, você cura aquilo. O que acontece? Dentro de você continua o mesmo sentimento, a mesma dificuldade de perdoar. O que acontece? Volta. É isso? Então, quer dizer, não estou fazendo não fumo, de vez em quando ainda tomo uma cerveja, fumo um cigarro, até gosto, acho legal isso. Mas não sou fumante, não defendo o cigarro. Não defendo a bebida, não é isso. O que eu estou querendo é empoderar as pessoas, quero que as pessoas se empoderem, para que elas entendam que o problema não é a experiência. O mal, Jesus dizia que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca vem do coração, vem das tuas convicções, da tua emoção, da tua forma de estar processando aquilo. Mas naquela época eu não tinha cigarro. Mas tinha que Não, mas era outra forma de fumar. Palha e folha. Eu vou dizer para você fala, por exemplo, do século passado, hoje, a estimativa de vida hoje é muito maior do que era naquela época. Entendeu? Hoje, comendo embutido, comendo margarina, Coca-Cola, todas essas porcariadas, todo esse junk food que existe, a pessoa vive até 80 anos. Naquela época vivia até 60. Então todos esses dados têm que ser revistos. E revista médica, opinião médica, não quer dizer que seja verdade, é uma opinião. Você entendeu? Eu tenho que me basear por aquilo que é lógico,
que existe. É dentro de você que você cria recursos para processar a realidade. Se existir dentro de você a convicção de que você é uma pessoa frágil, uma pessoa indefesa, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que você vai ficar doente, isso, aquilo, outro, não tem jeito. Já existe essa convicção dentro de você. Então qualquer coisa, e a tua mente, o teu sistema imunológico, todo o teu metabolismo, ele obedece a esses comandos e a essas crenças. E eles vão trabalhar de acordo com essas tuas convicções. Então o grande desafio é mudar essa base emocional, é mudar essas convicções. Não estou dizendo para ninguém fumar ou beber, mas para que as pessoas parem de acreditar que são indefesas. E é por isso que eu citei Buda, quando Buda diz que o ser iluminado é incontaminável. Por isso que eu citei Ramakrishna, quando enfiou a mão num pote de LSD e engoliu aquilo. Porque não é o que você está comendo, não é isso que vai te destruir. O que vai te destruir é o que existe dentro de você em termos de convicção. E o que existe dentro de você em termos de certeza. E essas convicções, essas certezas, elas foram construídas assim, de fora para dentro, através de um artigo científico, de uma matéria que você viu, de uma coisa que você assistiu. Você entendeu? Se você pegar, por exemplo, todas aquelas ilhas do Pacífico ali, do Vietnã, da Tailândia, todas aquelas ilhas dos tigres asiáticos lá, ali a base da alimentação deles é o óleo de coco. Eles usam óleo de coco para tudo. Lá não existe AIDS, não existe câncer, não existe ataque no coração, não existe nada. É a coisa mais rara acontecer esse tipo de coisa. Então, querendo trazer o óleo de coco para o Brasil, é uma coisa que começou-se a fazer matérias positivas a respeito da indústria da soja, vai lá, paga para fazer matéria no Fantástico, falando da ineficácia do óleo de coco, falando que não é nada disso, que o bom mesmo é o óleo de soja. Aí, como é que você vai acreditar no que você ouve, no que você lê? Porque tudo há interesses econômicos. Então é difícil, você me desculpe, Alexandre. Não, sem dúvida. É difícil a gente acreditar em dos excessos dos interesses da indústria farmacêutica. É difícil a gente acreditar em tudo que a gente lê. A gente tem que acreditar no nosso poder, na nossa força, na nossa capacidade de viver no mundo e não transformar a experiência da existência em algo problemático, com culpas, com remorsos, com pensamentos que te reduzem, que te limitam, que te colocam como um ser fragilizado. Você não é. Nós somos super poderosos e não há nada que possa nos destruir se a gente estiver equilibrado. Esse campo que eu falo para você, que nós chamamos de aura, ele se fortalece com pensamentos positivos, com convicções de poder, de força, sabe, de alto astral e de alegria, gente. O maior poder que nós temos é você nunca vai ver uma pessoa alegre doente. As pessoas que ficam doentes são pessoas depressivas, tristes, melancólicas, pessoas que não conseguem perdoar. Essas pessoas ficam doentes porque o sistema imunológico não funciona. Agora uma pessoa alegre não. A pessoa pode fumar, pode beber, pode ser o que for. Se ela estiver alegre, ela é... Sim, fala. Você sabe que há uns 10 anos atrás tinha muito problema respiratório. Muito mesmo. Sinusite, rinite, mas de ficar ruim mesmo. Aí eu fui numa médica naturalista. E já tinha tomado por conta do remédio, né? Toda vez, era 3 vezes no remédio. Ela falou, Conceição, vê quando que é que você tem essas crises de sinusite? Aí eu falei assim, mas... Ela falou, não, é fundamental, porque isso é emocional. Sinusite é respiratório, é emocional. Aí eu comecei a prestar atenção e, gente, sinceramente, até vergonhoso, mas isso era uma forma de eu chamar a atenção do meu ex-marido. Olha que absurdo. Todas as vezes que ele me magoava de alguma forma, eu ficava com aquelas crises, mas eram umas crises violentíssimas. Assim. Aí até um dia, minha filha estava ruim em casa, minha filha falou, mamãe, eu vou te levar no hospital, né? E eu ia para o hospital. Eu falei, não, hoje você não vai me levar para o hospital. Eu falei, por quê? Porque você
você vai conversar comigo. Aí eu começava a conversar com ela. Ia fazer inalação, e aquilo foi indo, eu fui conseguindo trabalhar aquilo dentro de mim. Então, quer dizer, era tudo uma forma do organismo mesmo, dessa parte de você trabalhar, de você, da sua emoção. E se eu não tivesse descoberto que era isso? Eu estava a vida inteira com esse negócio. E ainda, às vezes, se eu deixar alguma coisa, se eu ficar triste com alguma coisa, volta. Vocês percebem o quanto é importante, o quanto enriquece a aula. Você ter o conhecimento. Não, o quanto enriquece a aula quando vocês participam, trazendo, principalmente como o Alexandre fez, um contraponto, uma opinião contrária. A coisa vai, a coisa cresce, todo mundo aprende, se desenvolve. É importante que vocês participem. O Alexandre é uma pessoa muito inteligente, ele tem muitos recursos. Então é lógico, ele vai colocar um processo dialético assim. Eu falo A, o cara fala não é A, é B. Aí a gente vai juntar os dois para chegar no C. Fala. Só complementar então. Eu não sou absolutamente contra tudo que você falou. Absolutamente a favor. Totalmente a favor. Acho que a elevação espiritual, isso dá a essas pessoas que tomam um punhado de LSD não condicionada, devia ter um nível de evolução espiritual extremamente. O que eu me coloquei assim, hoje foi especificamente sobre o cigarro. Sim. Você entendeu? Só. Você entendeu? O cigarro e um. Eu nem falei da maconha ainda. Mas a maconha tem Eu vou chegar no crack daqui a pouco. Gente, o pior lixo que tem hoje em dia está sendo a nossa cultura, está sendo a nossa. Hoje a gente vê pessoas reverenciando intelectuais aí, né? Como Clóvis Barros e tantos outros aí que falam bonito, isso e aquilo. Há 50 anos atrás, gente, há 60 anos atrás, nós tínhamos no cenário brasileiro um Carlos Drummond de Andrade, um Manuel Bandeira, um Mário Prata, pessoas de um conhecimento que não existe hoje em dia. Hoje existe uma crise, sabe, no intelecto, uma crise na cultura, uma crise nas artes, uma crise na política como nunca teve. Não existem mais políticos sérios, é só ladrão, só gente, só quadrilhas, todas elas financiadas às vezes pelo tráfico, financiadas por indústrias, né? De exploração, igual estão querendo acabar com uma parte gigantesca da Amazônia lá, para atender o interesse das bancadas ruralistas, aos grandes latifundiários, acabar com expulsar não tem, é impossível, são coisas assim muito distantes. A gente está realmente numa crise absurda, né? Um Tom Jobim, o que era aquilo? E estava lá o Luan Santana, aquele Michel Almissá, chegou a almoçar no meio da gatinha. Ele estava perdido, né? Estava perdido, ele não sabia o que ele fazia, ele estava olhando. Vila Lobos, gente, o Vila. Chegou a assistir, mas eu achei que Sim, que foi aquilo, né? Uma coisa. Rui Barbosa. Esse dia foi engraçado. Eu assisti um cara fazendo exatamente essa analogia. Né? Então, na nossa época, né? Na nossa geração, quando nós éramos crianças, a gente ouvia a música do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aí ele falava, tinha melodia, né? Eu não sei de cor a letra, a letra é fantástica do Gilberto Gil. Genial, né? genial. Bom, e aí as coisas foram avançando, deteriorando, né? Deteriorando. Nós chegamos numa época em que as crianças tinham ele falou, não tem melodia, não tem música, não tem rigorosamente nada, não degenerou. Não tem poesia, não tem nada. Então a gente está sofrendo um
processo de degeneração. Em 1970 haviam 2 bilhões de pessoas no mundo, hoje nós somos em 8. Ou seja, quadruplicou isso. Estamos chegando em 8, não 7, não vai pedrada, indo para 8. Então, indo para 8. Então, nós quadruplicamos a população no mundo. Você acha que esses espíritos que entraram de 70 para cá, por quê? Porque eles estão tendo o último respiro, esgotamento kármico, porque não vão ficar aqui, porque a geração que está aí fazendo culturas, as pessoas que estão hoje, que estão na política, as pessoas que estão nas artes, as pessoas que estão, né, no dia a dia, as pessoas não têm o menor interesse pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento, sabe? Aquela apresentadora de televisão, a Fernanda Lima, É lamentável. o homão lá, sem noção dele. Ela fala que ela deu uma entrevista falando que os filhos dela não ganham presente de brinquedo. No aniversário ela proibiu, todo mundo proibiu assim, fala que não é para dar presente de brinquedo, que é só coisa didática, e a escola que as crianças estudam, sabe, uma coisa toda. Eu falei, gente, pra gente ver esse tipo de pessoa fazendo isso com o filho hoje, é difícil, porque você não tem. Hoje em dia tudo que falou, não, eles não têm celular, não tem esse negócio de videogame, diz que as brincadeiras deles é brincadeiras de antigamente. Mas mesmo assim, tem criança hoje de 2, 3 anos que você vê o celular na mão. Nossa! Você vê até que ponto isso é verdadeiro, né? Porque. Não sei, não, Paulo. Eu vi os negócios lá. Capitão Fantástico a gente só vê no filme. Das pessoas entrarem O grande desafio, gente, olha só. Para finalizar aquela ação. Para finalizar, gente, o grande desafio é viver no mundo sem ser do mundo. ser contaminado. Viver no mundo sem ser do mundo. Ramakrishna dizia isso. Ele dizia que pode o barco estar na água, mas não pode a água estar dentro do barco. E a gente vive assim. A gente quer o mundo. A gente está pegando o nosso barco e enchendo de água. E é por isso que a gente naufraga. Por isso que a gente não faz essa travessia da existência. Por isso que a gente tem que voltar e começar essa viagem de novo. Até a gente aprender a fazer essa travessia, chegar no outro continente e aí não ter que fazer essas viagens de novo. Isso é uma linguagem, uma analogia para falar da questão da reencarnação, da samsara. Nós somos envolvidos por esse mundo é samsara, esse mar é samsara. E a gente entope esse barco nosso de mundo. Agora, viver no mundo, fazer essa travessia sem ligar para nada, sem se importar, sem se afetar por nada, é um grande desafio. Ok? Obrigada.